Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, a paz do Senhor. Um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas quando você estiver vendo esse vídeo, você pare um pouco e comece aí a pensar na pessoa bendita do Espírito Santo. Você começa a dar um pouquinho de atenção, pegue sua Bíblia e vá estudar um pouco também sobre essa pessoa tão maravilhosa do Espírito Santo, que é o que nós iremos aqui falar nesse vídeo, tá bom? Mas antes de nós trazermos aqui a palavra, quero pedir a você, inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu gostei, tá certo, querido? Olha, faça um comentário, tá bom, querido? E também compartilhe. Isso é muito importante. Toque no sininho para você receber as notificações de todos os vídeos que nós aqui fizermos. Nós estamos ainda nos programando, nós estamos querendo fazer o programa com o tema Jesus faz milagre. Nós vamos ver aí um bom horário para a gente fazer, que é o programa que nós tínhamos no rádio, certo? E esse programa, Deus, ele resgatou muitas vidas, mas para isso a gente precisa de organizar um estudo, né? Para que a gente possa nos organizar bem direitinho, arrumar a mesa de som, a caixa de som, tudo isso para que a gente possa fazer uma coisa bem bonita para o Senhor, nosso Deus, tá bom? Mas quero pedir, se você sentir no seu coração, querer fazer uma doação de uma mesa de som aqui para nós somos gratos, tá bom? Se o Espírito de Deus colocar na sua vida, para que a gente possa fazer essa obra de missões, trazer pastores, para a gente falar sobre pontos importantes como a depressão e outros mais que no decorrer do tempo a gente vai falar aqui para ajudar os nossos amados irmãos, tá certo? Mas a palavra que eu quero falar nesta hora é sobre a pessoa do Espírito Santo, que eu quero ler com você lá no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, e no verso 3 e o 4, onde houve algo muito forte, né, com respeito a Ananias e Safira. Não é dessas duas pessoas que eu vou falar da pessoa do Espírito Santo. No capítulo 5, versículo 3 e 4 diz assim: Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, guardando não ficava para ti, e vendido não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentiste a homem, mas a Deus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus, querido. Através da palavra de Deus, o Espírito Santo é revelado como pessoa, ou seja, com sua própria individualidade. Ele é uma pessoa divina como o Pai e o Filho. O Espírito Santo não é mera influência ou poder. Ele tem atributos pessoais, a saber, ele pensa, ele sente e ele também determina. E nós vamos ver na própria palavra do Senhor nosso Deus, o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 8, nós vamos ver Paulo mostrando aqui a pessoa do Espírito Santo. Esta pessoa que Jesus, no Evangelho de João, já findando o seu ministério na terra, ele chegou a dizer no capítulo 14 que ele não deixaria os discípulos órfãos, mas que ele iria enviar um outro Consolador, ou seja, aquele que estaria com eles. Ou seja, ele estava falando da pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo é quem vai nos ajudar em nossas fraquezas. O apóstolo Paulo,
ele vai falar aqui no capítulo 8 de Romanos, no versículo 26, ele diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Olha aí a atividade, veja aí o que o Espírito de Deus ele vai fazer em nossas vidas. Nós sabemos que ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Existe alguns pensadores ou alguns grupos que diz que não existe a pessoa do Espírito Santo. Só existe o Pai. Para eles, ora, o Pai é o Filho e ora o Filho será o Espírito Santo. Ou seja, mas a Bíblia Sagrada nos mostra as três pessoas. Jesus, quando ele foi para o batismo nas águas, nós vamos ver aquele conjunto ali de ação da Trindade. De repente, quando Jesus entra na água, diz que o céu se abriu e o Espírito de Deus veio como forma de um pombo na pessoa de Jesus. E de uma nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprais. Então nós vemos ali a ação das três pessoas, Jesus na água, o Espírito em forma de pombo, e da nuvem saía a voz do Pai. Então a gente às vezes fica pensando com respeito às pessoas que desclassificam a pessoa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. É como se essa parte que nós estamos vendo no Evangelho de Mateus, do batismo de Jesus, fosse somente ali uma cena criada que não fosse verdadeira. Mas o Espírito Santo é uma pessoa, como nós falamos aqui, que ele tem as suas faculdades próprias. Nós vemos aqui Paulo, ele dizendo aqui que o Espírito Santo ele vai nos ajudar, vai nos capacitar a realizar algo para os céus, para Deus. Ele disse: se não fosse o Espírito Santo em nossas vidas, nós não teríamos coragem de pregar a palavra, nós não teríamos coragem de expulsar uma força satânica na vida das pessoas, nós não teríamos salvação, ou seja, não teríamos comunhão com os céus, porque é o Espírito que vai fazer essa parte em nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus aqui fala que o Espírito ajuda as nossas fraquezas, que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai fazer aqui, nos ajuda as nossas fraquezas, e segundo, ele intercede por nós com gemido inexprimível. E aí, em terceiro, aqui mesmo ele nos mostra o versículo 27. E aquele que examina os corações sabe, ou seja, ele sabe tudo. Ou seja, o Espírito ele sabe tudo. Qual é, olha só, a intenção, ele sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vemos aqui uma ação da pessoa bendita do Espírito Santo. E o apóstolo Pedro, na leitura que nós fizemos aqui, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Ele está dizendo aqui, ou seja, por que o Espírito Santo é chamado Deus? Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E os três são um, ou seja, eles são um em essência. Eles são um na unidade, ou seja, sem o Espírito Santo não existia esse universo. O Espírito Santo não é uma força ativa, como alguns comentam. Muitos dizem que o Espírito Santo é uma força ativa. Que conversa! A Bíblia Sagrada vai nos mostrar a ação do Espírito Santo logo no início de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que no princípio da criação, você pode ver aqui como que o Espírito Santo agia. Você vai ver lá no Gênesis, no capítulo 1, nós vamos ver a atuação do Espírito Santo. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Olha a ação do Espírito. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos aqui Deus nos mostrando aqui a ação do Espírito.
O Espírito é como se fosse aquele agente da criação. O Pai fala e ele logo vai começando a trazer a existência. Então, querido, eu quero dizer para você, quando Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, nós vamos ver aqui que ele está falando da pessoa do Espírito Santo. A partir do versículo 16, do versículo 14, ele diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Aí olha o que ele vai dizer: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então, nós vemos aqui que o Senhor está falando da pessoa do Espírito Santo. Ele estava aqui como se estivesse se despedindo, como se ele estivesse dizendo para os discípulos que iria voltar para o seu lugar de glória, para o seu lugar de origem, que era o céu, para estar ao lado do Pai. Você pode ver aqui no versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Ele está falando da casa, que ele iria voltar para lá. Você pode ver aí que você vai encontrar tudo isso aí. Os discípulos não entenderam muito bem o que o Senhor estava dizendo, que ia voltar para o céu. E alguns deles disseram: mostra-me pelo menos o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E foi quando o Senhor aqui estava revelando que ele iria voltar, mas queria rogar ao Pai que viesse colocar um outro Consolador. Daqui: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Por isso que Jesus ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá bom? Então, que esta palavra venha te ajudar, te fortalecer e buscar essa pessoa do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida. Nós não temos ouvido muito falar nas igrejas hoje com respeito ao batismo com o Espírito Santo, com respeito à pessoa do Espírito Santo. E ele é quem vai nos ajudar nas nossas fraquezas. É ele quem vai interceder por nós. É ele, querido, que verdadeiramente vai fazer com que eu e você tenhamos atitude de coragem para fazer a obra do Senhor, nosso Deus. Então, que Deus em Cristo